Pai Santo, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua presença, obrigado pelo socorro do Senhor, obrigado pela renovação dos teus cuidados sobre as nossas vidas, obrigado porque o Senhor está com cada irmão, está em cada lar, que a presença do Senhor seja sobre aqueles que estiverem com os corações aflitos, afligidos, com medos, com ansiedades, com inquietações, com sofrimentos. Visita-os agora, tirando toda inquietação e sossegando, ó Deus, a alma de cada um deles. Que haja o socorro do Senhor para essas vidas. E colocamos agora, são tantos, ó Deus, os irmãos, as pessoas conhecidas com enfermas nesse tempo, é gente sendo internada, é gente na UTI, são filhos do Senhor, ó Deus, pelos quais nós clamamos, nós os colocamos diante do Senhor, pedimos a misericórdia graciosa do Senhor sobre essas vidas, ó Deus, que o Senhor as alcance com as tuas mãos poderosas, curando-as. Que a tua presença seja restauradora sobre eles, que o Senhor faça isso em o nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Sei que sobre todos és Senhor, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Sei que sobre todos és Senhor, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor.
caminho, tua presença sinto logo ao transitar, vindo dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, oh Jesus, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Oh Deus, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, quantas situações difíceis nós temos enfrentado. Não permita, Senhor, que o nosso coração fique endurecido pelas circunstâncias, pelas tristezas, de tal forma que a gente não perceba que o Senhor está caminhando com a gente, que o Senhor está ao nosso lado. Faz o nosso coração arder com a Tua presença. Abra os nossos olhos, ó Deus, enquanto nós caminhamos, para que possamos ver que o Senhor está conosco. Já está anoitecendo, ó Pai, no que diz respeito ao entardecer do tempo. Já está demorando. O nosso coração precisa ser aberto para poder enxergar, sentir, perceber, se envolver com a Tua presença.
abra os nossos olhos, para que possamos desfrutar, descansados da presença do Senhor enquanto caminhamos, enquanto vivemos, enquanto enfrentamos essas circunstâncias que temos vivenciado nesses dias. Ser conforto, ó Deus, para os hospitalizados, ser conforto, ó Deus, para os médicos, ser conforto e força, ó Deus, para esses que estão na frente da batalha, colocando as suas vidas em risco para estarem cuidando de outros. Que o Senhor os abençoe e que o Senhor os guarde, porque o Senhor é grande, grandioso é o Senhor. Por isso nós te bendizemos, te exaltamos e confiamos no Senhor. Queremos, ó Deus, que tu recebas o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Declare que Ele é grande, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia! Grande é o Senhor nosso Deus. Ele é digno de ser exaltado, de ser glorificado, de ser adorado em todo o tempo. Que a sua vida engrandeça sempre o nome de Jesus. Eu quero ler o texto hoje de Mateus capítulo 5. Mateus 5, um texto muito bem conhecido de todos nós, as bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Pois nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Meus irmãos, bem-aventurança ou bem-aventurado significa ser muito feliz,
aquele que é mais do que feliz, aquele que não apenas tem alegrias, mas que aprendeu a ser contente em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. Bem-aventurado, portanto, é aquele que tem a satisfação de conhecer Jesus Cristo e de ser atendido pela graça, pela bondade de Jesus. Geralmente, quando nós usamos esse texto da bem-aventurança ou do Sermão do Monte, nós cometemos o erro de tirá-lo do contexto anterior e achamos que Jesus está com o Sermão do Monte iniciando um novo contexto. Que ele aqui está então dando início ao Sermão do Monte, e a gente desvincula esse texto do texto anterior. E no texto anterior se diz que Jesus percorria todas as cidades e levavam até ele todos os enfermos, todos os doentes, gente atormentada, gente inquieta, gente perturbada, gente tomada por demônios, gente vivendo todo esse tipo de situação. E então essas pessoas sendo levadas a Jesus, foram todas elas curadas por Jesus. Eu vou mudar aqui o local um pouquinho, porque está me incomodando, porque com essa câmera, eu estou tendo que ficar olhando para o alto toda hora para poder falar com você. Então eu vou mudar aqui um pouquinho, aí, porque aí fica mais fácil de eu ficar olhando para você enquanto eu falo e essa comunicação, portanto, ser melhor nesse momento. Então, levaram toda essa multidão para Jesus, Jesus curou a todos. E no capítulo 5 diz assim: vendo Jesus as multidões, vendo Jesus aquele povo que ele curara, aquelas pessoas que além dos curados se juntaram por causa da fama deles, Jesus sobe ao monte. Esse monte não deve ser entendido por nós como um monte, um lugar alto, não. Era uma colina, um lugar plano numa subida, onde ficaria mais fácil comunicar a voz, transmitir a voz, chegar, alcançar os ouvidos das pessoas que ali estavam, para Jesus ensinar aquelas pessoas. Então aquela multidão está ali, e Jesus vai para um lugar estratégico para poder lhes ensinar, e fala, portanto, aos discípulos e à multidão. Os estudiosos tentam assim descobrir, afinal de contas, Jesus estava falando com quem? Se as palavras de Jesus foram dirigidas aos discípulos, ou Jesus dirigia a sua palavra também à multidão. Quando Jesus falou, bem-aventurados sois vós, é assim que Lucas coloca, ele se referia aos discípulos ou se referia à multidão? Essa é a questão para a gente poder entender, juntar esse contexto aí, quando Jesus olha para a multidão, os discípulos estariam aprendendo com aquele público, com aquela multidão, o que era de fato pobreza,
o que era de fato choro, o que era de fato mansidão. Era gente que estava ali e que carecia dos cuidados dos discípulos. Jesus passa a ensinar aos discípulos, mas fazendo referência àquelas pessoas, àquele público que estava diante dos discípulos, diante deles. E Jesus olha, diz para os discípulos: será que vocês estão chorando como eles? Bem-aventurados são eles que choram. Não porque choram. Eles não são bem-aventurados porque são humildes, porque são pobres de espírito. Eles não são bem-aventurados por causa da condição deles, mas eles são bem-aventurados porque eles são consolados, porque eles são do reino dos céus, porque eles são fartos. Então a bem-aventurança, a alegria aí estava no fato daquilo que eles estavam recebendo de Jesus naquele instante, naquele momento. Todo ser humano quer ser feliz, quer ser um bem-aventurado. Quem não quer? Por que nós desejamos que a pandemia esteja passando, que isso tudo esteja passando? Porque isso são tristezas. E a gente não quer isso. Ser feliz, ser bem-aventurado, é possível nesse mundo. É possível nesses dias ser bem-aventurado. Ser alegre, sem que minha alegria seja uma ofensa ao outro, sem que a minha alegria seja uma desconsideração ao choro do outro. Se o meu choro, ou se a minha alegria, melhor falando, não contribuir para a alegria do outro e levar infelicidade ao outro que sofre, que alegria é essa? A minha alegria deve fazer com que aquele que chore seja consolado. A minha bem-aventurança, o que eu sou em Cristo Jesus, tem que abençoar o outro. Portanto, ser bem-aventurado não é uma virtude, mas uma condição. Ninguém é bem-aventurado porque é pobre, ninguém é bem-aventurado porque chora, porque é manso, mas porque é consolado. Porque tem o reino de Deus, dos céus. Quantos, portanto, estão diante de nós nesses dias? E Jesus está mostrando. O texto diz que Jesus curou a todos eles. E por causa disso, muitos outros se ajuntaram. Muitos outros vieram. Estavam ali. E Jesus, então, com aquele público, diz para os discípulos: bem-aventurados os que choram. Os discípulos não eram os que estavam chorando. Bem-aventurados os humildes de espírito. Os discípulos não eram aqueles pobres. Bem-aventurados os mansos. Pedro ainda teve que viver muitos dias para aprender a ser manso e guardar a espada e não cortar mais a orelha de ninguém. Há um público diante de nós que nós precisamos ver de uma outra maneira, que a gente precisa olhar para essa gente sofrida com um outro olhar,
com uma outra atitude, com uma atitude que depois eu penso que Jesus então falou para os discípulos. Quando Jesus disse assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Quando Jesus disse isso, eu creio que agora ele estava falando para os discípulos: vocês são responsáveis por esses. Vocês devem ser sal para eles. E se vocês não forem, se o sal vier a se tornar insípido, para que mais serve? Para quê? A não ser para ser pisado pelos homens. E preste atenção, há muitos pisando os cristãos nesses dias, porque os cristãos não estão prestando para nada. É lógico que há exceções, mas há muitos envergonhando, é cristão querendo, pelo menos se diz cristão, querendo vender feijãozinho que é receita para remédio, para curar coronavírus. De onde já se viu disso? São vergonhas, vergonhas. E Jesus então diz: vós sois o sal da terra, e se vocês não prestarem, se vocês não salgarem, vocês serão pisados, vocês vão se tornar estrada, jogados, e os homens vão pisar em vocês. Não se acende uma luz, eu não estou dando luz para ser colocada debaixo da cama, não. Eu não estou fazendo de vocês luz do mundo para vocês se esconderem. Vocês têm que colocar a luz, essa luz tem que ser vista, e essa luz será vista através do sal, do sabor, do gosto. A sua vida é para dar gosto, é para dar sabor às pessoas, é para iluminar caminhos, trazer ideias, trazer novidade de vida, para dar direção. A sua vida é para iluminar, não é para escurecer, não é para julgar aqueles que estão em busca, que estão cegos ainda, tateando por aí, querendo, buscando, e a gente apenas perguntando quem pecou, foi ele ou foi o pai para que ele nascesse assim. As pessoas estão sedentas diante dos nossos olhos, não para serem julgadas por nós, mas para que recebam sabor para a vida, para que você seja sal, para que você seja luz, para que você se deixe usar pelo Evangelho de Jesus Cristo e esteja transformando vidas. Eu gostaria de poder, quem sabe até um dia a gente possa fazer isso, né? Comentar cada uma dessas bem-aventuranças com vocês. Mas no momento não é possível. Mas eu gostaria que você relesse, pensasse e olhasse para essa conclusão, porque depois que Jesus, lá no capítulo 7, conclui o seu sermão, a multidão, essa multidão estava maravilhada. Por quê? Porque ele falava não como um hipócrita, mas porque ele acreditava no que falava. Falava com autoridade, falava com implicações, falava com demonstração de vida. A nossa vida tem que demonstrar o evangelho que nós pregamos. Antes das nossas palavras, elas têm que ser expressadas com o evangelho. Portanto, viva assim, viva nesses dias
assim. E se você for perseguido, bem-aventurado é você. Se você sofrer retaliações, bem-aventurado é você, porque você se assemelha a muitos outros, mas que estão sendo alegres, satisfeitos e felizes, porque sabem que estão dentro da vontade do Eterno. Que o Senhor assim nos abençoe e que você possa dizer: eu quero aprender a ser assim e viver assim. Ensina-me, Senhor. Faz de mim, com todas as implicações, um bem-aventurado. Em nome de Jesus. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, aleluia, seja a glória, seja o domínio pelo século dos séculos, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus.
e está sentado no trono, reina, Cordeiro Santo de Deus. Mais uma vez, Pai, nós pedimos pela tua graça curadora. Pedimos agora pelo pastor Luciano, filho da nossa irmã Marisete, que está internado, que o Senhor o visite. É teu filho, teu servo, que o Senhor o cure. Que haja uma visitação tua na vida dele nesse instante, para a glória do teu santo nome. Temos, ó Deus, colocado a vida do Miguel diante do Senhor. A todo instante eu tenho clamado por ele. Ó poderoso Deus, a nossa alma anseia pelo milagre do Senhor, pela intervenção do Senhor. Faz isso, Pai. É o nosso clamor, é a expressão do nosso desejo para que o teu nome seja exaltado e seja glorificado. Visita, Senhor, estas famílias que estão preocupadas, inquietas, entristecidas pela enfermidade nesses dias. Visita o Sandro, visita a Claudinha, João Pedro, os seus. Oh Deus, permanece fortalecendo-os nesses dias. Sê gracioso, Pai, para conosco. Nós só temos a Ti, porque só Tu és Deus e Tu és o nosso Deus. A quem clamaríamos? Em quem esperaríamos? Só Tu tens palavras de vida. Por isso é que nós pedimos. Por isso é que nós clamamos. Por isso é que nós temos derramado o nosso coração diante do Senhor e clamado pelo Teu poder, porque o Senhor permanece sendo Deus Todo-Poderoso, Deus de milagres, que faz com que o deserto floresça. O Senhor pode fazer isto. E nós te bendizemos e te agradecemos, porque é assim. Visita meus irmãos com graça, abençoando-os, que a tua bênção esteja sobre cada família, que eles tenham paz no Senhor. Seja assim, em o nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.